Bom dia, turma. Para esse momento, nós iremos estar trabalhando a disciplina de Geografia e nós iremos agora trabalhar a região Nordeste, tá bom? Já conhecemos os nomes das regiões que compõem o Brasil e nós já trabalhamos a região Norte e para esse mês nós iremos estar trabalhando a região Nordeste. Vamos observar aqui nesse mapa o Brasil como um todo, tá bom? E essa cor amarelada aqui é onde representa a região Nordeste, em termos de extensão territorial. Então, tá aqui essa divisão territorial da região Nordeste e aqui está a região Nordeste ampliada. Então, quando nós falamos de região Nordeste, nós estamos falando de uma das regiões que divide o nosso Brasil, devido à grande extensão de terra que é a nossa nação. Então, o Nordeste, ele é considerado um local problemático, né? Isso é considerado uma região problemática por possuir o contraste entre a seca e as cheias. O primeiro contato que os portugueses tiveram com o território brasileiro foi na Bahia. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o primeiro contato que eles tiveram foi aqui na região Nordeste, especificadamente no estado da Bahia. Então, por muito tempo, a região Nordeste, ela teve uma grande importância econômica, até o finalzinho do século XVIII, quando a cana-de-açúcar começa a ter uma certa decadência. A região Nordeste ela é composta por 9 estados, tá bom? Olha só, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então, é uma região composta por 9 estados e olha só, entre eles nós temos o estado do Piauí. Então, é a nossa região, a região Nordeste, onde está localizado o nosso estado. E agora nós iremos falar um pouquinho da formação histórica da região Nordeste. Então, de forma geral, como todo o Brasil, nós temos a presença do índio, do branco, que é o português, que veio para cá, e do negro. Então, a princípio, as terras onde pertence ao território que é da região Nordeste, ela era habitada pelos índios, não é? Então, antes da colonização, eles que habitavam aqui toda a região Nordeste. Só que com a chegada dos portugueses, eles acabaram extraindo as riquezas que aqui possuíam. E com isso, teve grandes conflitos com esses indígenas que acabou dizimando muito deles. Houve também a presença do negro, com a questão das atividades econômicas surgindo, a cana-de-açúcar, então era necessário uma mão de obra. Então, teve a mão de obra escrava com a presença do negro. Então, o índio, o português, o branco português e o negro, eles foram bastante importantes para a formação da história da região Nordeste. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre a demografia, tá bom? A demografia. Então, quando a gente fala a respeito de demografia, nós estamos falando a respeito de população. Então, a região Nordeste é o terceiro maior complexo regional do Brasil, ocupando 18,2% do território do país. Então, vai possuir uma população com mais de 53 milhões de habitantes. Sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que isso quer dizer? Que a cada quilômetro quadrado vai possuir 34 habitantes. A população urbana é maior que a população rural, correspondendo a 73%. Então, nós temos mais pessoas vivendo, habitando em uma população urbana do que na população rural.
Quando nós falamos em termos dos estados, o estado da Bahia, ele é o mais populoso. Vamos observar aqui o mapa. Ó. O estado da Bahia, ele é o mais populoso, que vai possuir mais de 14 milhões de habitantes. E Sergipe é o que concentra, a menor concentração populacional da região Nordeste está em Sergipe, tá bom? Então, aí com cerca de mais de 2 milhões de habitantes. Então, vamos olhar aqui o mapa da região Nordeste. Então, nós temos o estado do Maranhão, com a capital São Luís. Nós temos o estado do Piauí, a capital Teresina, onde nós vivemos. Nós temos o estado do Ceará, com a capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, com a capital Natal. Paraíba, com a capital João Pessoa. Pernambuco, com a capital Recife. Alagoas, com a capital Maceió. Sergipe, com a capital em Aracaju. E Bahia, que é a capital Salvador. Veja que a região Nordeste, ela é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Olha só aqui o nome do oceano, Oceano Atlântico. Então, todos os estados é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, toda essa região aqui é a faixa litorânea da região Nordeste. Então, a região Nordeste, ela é banhada toda pelo Oceano Atlântico, tá bom? E agora nós iremos falar dos grupos étnicos. Então, com toda essa miscigenação que o Brasil possui essa característica e, consequentemente, também a região Nordeste, com o índio, com o branco, com o negro, que foi o pilar para a formação da formação histórica da região Nordeste. E essa mistura, ela vai nos fornecer alguns grupos étnicos. E isso é bastante importante, porque essa mistura, essa miscigenação, podemos estar percebendo na diversidade cultural da região Nordeste. Então, tudo isso tem influência na culinária, tudo isso tem influência no folclore, tem influência nas danças, nas músicas, com toda essa mistura, com toda essa gama de diversidade que esses povos deixaram aqui na região Nordeste. Então, quando falamos de grupos étnicos, vamos destacar aqui alguns. Então, a primeira foto, nós temos quem? Nós temos o jangadeiro, tá bom? Quem é o jangadeiro? É a pessoa que se dedica à pesca marítima, né? É uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos, mas ela ainda insiste em conservar ainda os seus ofícios. Veja que isso é bastante importante, e nós percebemos aqui que a região Nordeste ela é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Então, toda essa faixa territorial, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, ela vai possuir o litoral, então o jangadeiro ele vai estar presente em todos os estados, que é justamente a pessoa que ela é dedicada à pesca, tá bom? Então, os jangadeiros, ele existe no litoral do Ceará e Rio Grande do Norte e em outros pontos do litoral nordestino. Logo depois, eu trouxe em destaque o vaqueiro. Olha só, o vaqueiro é a figura muito importante, que é muito conhecida nossa, tá bom? É uma figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina, e o seu trabalho é árduo, contínuo. Passa grande parte do tempo montado aonde? No seu cavalo, né? Fiscalizando as pastagens, o gado, e muitas vezes por dezenas de quilômetros. Então, a sua vestimenta, como é a sua vestimenta? Essa couraça, né, para se proteger do sol e da vegetação cheia de espinhos, porque se ele está na tradição da questão do sertão, então aquela vegetação mais seca, cheia de espinhos, então essa roupa é para se proteger do sol e também dessa vegetação. Depois aqui, nessa imagem, nós temos a rendeira, tá bom? É a pessoa que vai realizar atividade artesanal. O artesanato é bastante importante
E onde a gente vê bastante o artesanato aqui em Teresina, lá no Polo Cerâmico, nós temos o artesanato, e em alguns outros pontos também da cidade de Teresina. Mas aqui, essa imagem, nós temos a rendeira, aquela pessoa que faz atividade artesanal. Na maioria das vezes é mulheres, elas usam as mãos para estar fazendo esse trabalho, né, artesanal, e elas vão traçando vários tipos de renda, e isso é muito importante aqui também para a nossa região. Logo depois nós temos aqui essa imagem, é o coletor de coco, né? Ele desfruta e limpa os coqueiros usando um sistema de rodilha de fibras naturais. O nordestino comumente o chama de tirador de coco. Logo depois aqui nós temos o barranqueiro. Olha só, essa pessoa aqui está aqui na canoa. Então, onde é mais visto o barranqueiro? Ele vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. E ele é chamado também de barqueiro, porque na sua proa ele leva uma carranca, que é uma espécie de uma imagem que eles acreditam numa determinada lenda. Então, nós aprendemos um pouquinho sobre a região norte. O que que nós aprendemos? Nós aprendemos a questão da sua localização aqui no mapa do Brasil, composta por 9 estados. Falamos um pouquinho sobre a sua formação histórica, falamos sobre a sua demografia em termos de população, a questão aqui também do Oceano Atlântico, aprendemos um pouco, os estados e as capitais correspondentes, e aprendemos sobre os grupos étnicos.